A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos iniciar um novo livro na nossa leitura. Hoje nós vamos iniciar o livro de Números. Aleluia. Hoje nós vamos ler Números capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e continuar em Marcos, capítulo de número 3. Amém? Fazer um breve resumo sobre o livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro relata como foi o período que o povo de Deus passou pelo deserto. Após sair do Egito, Deus guia o povo por 40 anos pelo deserto. Aleluia. Deus ensinou o povo, moldou o seu caráter e preparou toda uma geração para herdar a terra prometida. Muitas batalhas, muitas intrigas e muitas histórias fazem parte desse livro. Os israelitas vagaram pelo deserto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até entrar na terra de Canaã, a terra prometida. O nome do livro se devira dos censos promovidos durante este tempo no deserto. Então vamos iniciar a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, aleluia, aprender, aleluia, mais e mais neste livro, aleluia, de Números. A primeira contagem do povo. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, aleluia, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel, por grupos de famílias e por famílias. Faça a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de família e de cada tribo para ajudá-lo. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês: tribo Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, aleluia, Azer, Gade e Naphtali. Chefes de grupos de família: Elisu, filho de Sedu, Selumiel, filho de Zurizadai, Nazon, filho de Aminadab, Netanel, filho de Zoar, Eliabe, filho de Elon, Elisama, filho de Amiúde, Gamaliel, filho de Pedazu, Adião, filho de Genoni, Aiezer, filho de Amizadai, Pagiel, filho de Ocrã, Elisaf, filho de Deuel, Aiara, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de família. Então, no 1º do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem dos grupos de família, e por famílias, registrando nome por nome, os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de família e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total de tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens; da tribo de Simeão, 59.300 homens; da tribo de Gade,
45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Isacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 72.700. Da tribo de Azer, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinha idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados, mas com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu acampamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda estiver de ser transportada, os levitas as desamarrarão, e quando for preciso acampar de novo, eles amarrarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas se os levitas acamparam ao redor da tenda para guardá-lo a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. Se o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. E o povo fez tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo de número 2 de Números. As ordens das tribos no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte: quando os israelitas amarrarem um acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo, aleluia, e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Isacar. Esse exército tem 54.400 homens e o chefe é Netanel, filho de Zuá. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, no total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Rubi. O exército de Rubi tem 46.500 homens e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeu. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens e o chefe é Semuliel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben tem no total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas.
levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste, acamparão os exércitos que marcharam debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens e o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens e o chefe é Abidã, filho de Gedoni. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão o exército, que marcharão debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 72.700 homens e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Azé. Esse exército tem 41.500 homens e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrado nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Capítulo 3. Os filhos de Arão. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdote. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estava oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Tamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão. O serviço dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão e o sacerdote no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para como os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e os seus descendentes que cuide somente do seu serviço como sacerdote. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou o seu Deus, o Senhor. A contagem dos levitas. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de família e por família.
todos do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gersom, Coate e Merari. Aleluia, que foram os antepassados dos grupos da família, que tem os nomes deles. Gersom tinha 2 filhos, Lime e Simeei. Coate tinha 4 filhos, Arão, Isacar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas, que têm os nomes deles. Aleluia. O grupo de famílias de Gersom era formado pelas famílias de Lime, de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda do lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de família. Os Gezonzitas cuidavam da tenda da sua família, da tenda e sua cobertura, de dentro da cobertura e de fora, e as cortinas da entrada, das cortinas do pátio que ficava ao redor da tenda, e o altar das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Arão, Isacar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar de toda a tenda. Esse grupo de família, isto é, os coaditas, acampava ao lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todo esse serviço. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiai. Aleluia. Os meraditas acompanhavam no lado norte da tenda. Cuidava das tábuas da tenda, das vigas das colunas e das bases de todos os seus utensílios. Cuidava também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e corda. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, do lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aleluia, fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de família, e o total foi de 22.000. Os levitas ficam no lugar dos primeiros filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Aleluia. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para ser meus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés:
Ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas, e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, o seu Deus. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273, e mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa. Entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos, de acordo com a tabela oficial. E a barra de prata e de ciclo vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme havia mandado o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo de número 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei e por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. E ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queria entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele, muita gente da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, aleluia, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que eles faziam. Jesus pediu aos seus discípulos que arranjasse um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espírito mau, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: ó Senhor, é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 discípulos. Jesus subiu no monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele, serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A este ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebum, o chefe dos demônios. É Beelzebum que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-lo por meio de parábolas e dizia:
Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começar a lutar em si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se divide em grupos, esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor possa, aleluia, te abençoar em nome de Jesus e que nós possamos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração para não pecar contra ele. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.